Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Olha só, o nome da videoaula de hoje é Interpretando Enigmas. Enigmas, assunto muito legal, que é o tema da aula de hoje, isso é um gênero textual, um enigma. Sabe qual a habilidade que a gente vai trabalhar hoje? Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e à circulação. Sim, porque o enigma é um gênero textual. E veja bem, eu estou aqui com o meu caderno do aluno, nós ainda estamos no caderno do aluno, volume 2, e na página 29 começa aí, atividade 5, Interpretando Enigmas. Só que quem vai dar a aula de hoje não sou eu serei a moderadora, sou a professora Mônica. A aula de hoje será dada pela professora Daniele, que está aqui comigo. Bom dia! Bom dia, Mônica. Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Antes de eu comentar quais são os objetivos da aula de hoje, lembra, Mônica, que eu falei que eu ia stalkear o chat? Sim, a gente ama fazer isso. Isso, que eu ia pegar emprestado da Mônica e até dar uma nota para o chat. E aí, qual foi a nota deles? Então, eu vou ser boazinha, né? Porque como foi a primeira vez e teve uma melhora significativa em relação aos conteúdos, vamos dar um 8. 8? Olha, sexto ano. 8, hein? Vocês tiveram 8 pelo exercício do chat da aula anterior, de sexta-feira. Isso mesmo. Bora então, melhorar isso. Tem que melhorar, porque ainda tem alguns comentários que fogem um pouco. Mas, assim, quero agradecer a presença e a participação dos professores. Eu li todos os comentários, a gente fica muito feliz, tanto com os comentários positivos quanto com as críticas, a fim de que a aula seja melhor e que possa melhorar, porque esse é o nosso objetivo. Verdade. Certo? Lembrando que nossa aula, ela é um pontapé na aula de vocês. A gente está aqui para dar algumas ideias, sugestões do que pode ser feito em relação ao caderno do aluno e ampliar muito, né, Mônica? Sim. Então, vamos começar? Então, Bora. Seguinte, objetivos da nossa aula de hoje. Estudar o gênero textual enigma, suas características, finalidade e especificidades. Conceituar e estudar sentido figurado ou conotativo e sentido denotativo. Nossa, palavra difícil. A gente vai estudar hoje e eu vou explicar o que é, certo? Então, vamos começar. Meu bordão já virou bora lá. Bora lá. Seguinte, então aproveita que o chat está aberto, aí todo mundo dando bom dia, bom dia, bom dia. Vamos responder lá no chat. Na aula passada, vimos algumas obras de Leonardo da Vinci. Lembra, Mônica? Lembro Você até bem. comentou. Vimos. A gente viu falando sobre a Miss Experience do Leonardo da Vinci, não era? Perfeitamente, que era a exposição. Isso. Você se lembra disso? Se lembra quais obras nós vimos? Tenta citar aí a obra que a gente viu. Vamos respondendo lá no chat. Mônica, já temos algumas respostas ou não? Olha, a Heloísa já falou, sim, a Mona Lisa. A Mona Lisa. A Mona Lisa todo mundo lembrou, A Tainá né? também, Caroline, olha, as meninas aqui, Raíra, todas falando, a Mona Lisa, é o quadro da Mona E a Lisa, o outra imagem Murilo. que a gente viu, ninguém lembra? É, gente, tinha mais outra coisa relacionada a Leonardo, porque ele não só era pintor, era um gênio esse. Isso, alguém colocou aqui protótipo. Desculpa, não consegui pegar o nome, que foi rapidinho, mas alguém colocou um Traje protótipo. de mergulho, Isso. paraquedas, o Rafael disse. Os Paraquedas. 12 discípulos, paraquedas. Gente, eles estão falando todas as obras do Leonardo da Vinci aqui. Eles querem mostrar todo o conhecimento que eles têm. Eu acho ótimo, mas a gente só viu duas. Só duas. O protótipo da roupa de mergulho e a Mona Lisa. Se eles pegaram o caderno do aluno, se vocês estão com ele aí, eles estão colando, né? Pois Estão é, não é passando a para colar, resposta. não, é para tentar lembrar. Vamos continuar, então. Mônica, você consegue ler? Leio. Bora contextualizar, gente. Ó. O gênio da Vinci. Leonardo da Vinci nasceu em 1452, no século XV, em Enchiano, província de Florença, atualmente na Itália. E ele faleceu em Amboise, na França, no ano de 1519, no século XVI. Foi uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento. Destacou-se em diversas áreas, como ciências, matemática, engenharia, anatomia, pintura, escultura, arquitetura, botânica, poesia e música. Dá até para cansar tanta coisa que ele fazia, olha. Além de inventos que o tornaram conhecido pela genialidade. Da Vinci também é considerado um precursor da aviação e da balística. Ficou reconhecido como um dos grandes pintores de todos os tempos e, não injustamente,
como ser humano com o maior número de talentos reunidos em uma única pessoa. Sua obra mais conhecida, a Mona Lisa, está exposta no Museu do Louvre, em Paris, na França. Isso tudo está lá no Caderno do Aluno, na página 27. Muito obrigada. Vocês podem fechar o chat, por favor? Seguinte, gente, então assim, ó, falamos só um pouquinho do Da Vinci, porque já que a nossa aula de hoje tem um enigma que tem a ver com isso, Claro. eu acho legal a gente contextualizar, né? E uma coisa interessante que está aí, tá vendo que ele foi uma das personalidades com mais funções, com mais atribuições. Ele era um gênio. Tudo isso que está apontado aí, gente, tudo isso ele fazia com perfeição. Incrível. E uma coisa bem interessante de falar é que ele, assim, ele não era reconhecido pela área acadêmica. Ele não fez faculdade de todas essas coisas, ele não fez um curso específico de tudo. Era inerente a ele. Ele simplesmente era um cara que gostava de pesquisar, gostava de estudar. Eu quero entender como é que funciona o corpo humano. Aí ele ia lá, estudava o corpo tintim por tintim, desenhava perfeito. Ele era um gênio, gente, um gênio. Perfeito, Mônica. E hoje a gente é meio que obrigada a escolher uma profissão só? Pois é. Às vezes a gente pode tem fazer muito, né? Multitalentos, não é? Exatamente. Então não se deixe empreender pelas amarras que a sociedade, de certa forma, impõe. Qual a sua profissão? Ok, você pode até ter uma profissão, mas você pode gostar e fazer bem muitas outras coisas, muitos talentos, né? Então, continuando aí com a nossa aula de hoje. Calma aí. Passa o próximo para mim, por favor, que aqui não está indo. Aê.